Olá, eu sou Cícero Andrade. Eu sou Flávia Tavernari. E hoje a gente está aqui aonde? A gente está em Pompeia, na Itália. A gente vai falando e vai rodando porque a gente está na área central aqui de Pompeia para que você possa ver um pouquinho também. E eu posso adiantar para você que foi a experiência mais incrível que eu tive de uma cidade preservada. Uma cidade romana Uma cidade romana preservada. Enfim, as coisas estão muito intactas. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Enfim, porque ela teve uma condição especial de ser destruída. Você pode contar um pouquinho a história? Posso contar, você tirou o Vesúvio, eu queria contar do Vesúvio. Então fala, mostra o Vesúvio, ele aponta. O Vesúvio que está aqui atrás da gente é um vulcão Vesúvio, né? Ele, em 79 depois de Cristo, ele teve uma erupção. E essa cidade, que na época tinha 20 mil habitantes aproximadamente, as pessoas daqui não sabiam que ele era um vulcão e não entenderam o que estava acontecendo. Elas acharam que era um terremoto. E o que aconteceu? Em algumas horas a cidade foi totalmente soterrada pelas pedras que vieram do vulcão. Não foram pelas lavas, mas mas foi pelas pedras vulcânicas que vieram diretamente dessa erupção. E aí a cidade ficou praticamente intacta. As pessoas morreram, a cidade foi coberta por 40, 60 metros de altura dessas pedras, e no século XVIII. Século XVIII? Século XVIII, sim. E começaram as escavações e foram descobrindo o que estava aqui embaixo. Então hoje o que a gente está visitando são essas ruínas muito bem conservadas dessa cidade, que tem origens gregas, mas de uma cidade totalmente romana. E é impressionante a quantidade de tecnologia que era usada aqui, muito parecida com as nossas na época moderna. A gente não está aqui na área central, mas assim, tinha áreas de shopping, de lojas, áreas bordéis, né? Enfim. A estrutura urbana totalmente quadriculada, como a gente vê em várias cidades, um desenho urbanístico lindo, as casas, os templos, enfim, muita coisa muito bem conservada. O que acabou ficando não menos conservado foram os tetos, os telhados, que por conta do peso das pedras eles acabaram desabando com o tempo. É impressionante a questão da conservação da cidade, porque uma coisa específica que foi a erupção do vulcão fez com que as pedras vulcânicas cobrissem toda a cidade e preservar-se por séculos. Existem casos até de estruturas de corpos humanos que devem ter morrido automaticamente no contato com as pedras, que em virtude de uma técnica arqueológica você pode ver exatamente isso. E o que a gente queria ressaltar disso aqui, o que a gente leva de aprendizado, primeiro é assim, imagina uma cidade, uma população inteira, uma nação terminar em questão de horas. A gente vivenciou isso um pouco quando a gente foi em Chernobyl, né, onde teve lá, não por causas naturais, mas por um acidente nuclear, né? As pessoas tiveram que abandonar a cidade imediatamente, que até recomendo também, mas assim, como tudo pode mudar em um minuto, né? Assim, como é perene uma cidade extremamente rica, extremamente cheia de detalhes, com uma população enorme, foi completamente dizimada em apenas um dia. E as nossas reflexões sobre isso, que a gente queria hoje conversar com você, até que ponto, assim, a gente, de verdade, a gente sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Vocês veem 20 mil, 30 mil pessoas que morreram ao mesmo tempo sem perceberem que estavam chegando no final da vida. E as nossas reflexões, e hoje, 20 séculos depois, a gente está aqui, desse lugar, falando com você e relembrando e vendo a história, as relíquias, tudo que foi deixado por essa população e por essa sociedade. E aí a grande reflexão que a gente queria trazer era: que história você está construindo da sua vida? Que se de repente, ou de repente não, a única certeza que a gente tem é que um dia todos nós vamos pro outro lugar, ou enfim, vamos falecer, ou cada um tem a sua crença, mas que história cada um de vocês está construindo
E que relíquia vocês vão deixar sobre a história de vocês? Aqui o vulcão Vesúvio, de certa forma, foi o que destruiu, mas que de certa forma deixou pra gente a oportunidade de conhecer um pouco da cultura do povo de Pompeia, né? E o que você está deixando de legado da sua vida, né? Hoje a gente tem outros Vesúvios, como por exemplo as redes sociais, né? Enfim, a gente às vezes não para pensar, muito mais fácil do que anteriormente, as lembranças ficam muito marcadas agora no meio digital. Então, qual é a história que você está construindo? Imagine que os seus descendentes, daqui a 3, 4 gerações, podem conhecer de forma muito mais aprofundada os seus pensamentos, como você agia, como você era, através das redes sociais. Que, por exemplo, nós, contemporâneos aí do início do século XXI, né, os nossos descendentes, não, os nossos ancestrais não poderam deixar a marca de tanta história. E aí é uma reflexão até mais profunda. O que você deixa nas redes sociais? Qual é a marca que você deixa? Qual é o legado que você quer deixar na sua vida para os seus descendentes e para a humanidade? E eu acho que não só nas redes sociais, Cícero, eu concordo que as redes sociais hoje a gente deixa uma história ali, mas acho que tem uma história assim, quem não lembra de uma tia muito querida, quem não lembra de uma avó maravilhosa, quem não lembra de uma pessoa que era muito amiga da família, e assim, a gente lembra por conta do carinho, por conta da história, por conta de como a pessoa tratava os outros, por conta de como ela se relacionava. As redes sociais trata totalmente de relacionamento, não é? Então a gente está falando justamente sobre esse relacionamento com as demais pessoas e sobre o que você está deixando para esse mundo, que pode ser lembrado daqui a 100, 200, 300 anos por alguém muito querido ou por alguém muito queridos, dependendo do tamanho do seu legado e do seu propósito nesse mundo. E se lembre, como cada cidadão dessa cidade aqui, que ela foi dizimada num dia, a única coisa certa é que a gente está aqui na Terra só de passagem, né? A gente pode fazer essa passagem ser completamente fútil e a gente pode, de certa forma, contribuir com a humanidade, com o próximo, com o semelhante. De certa forma, a gente pode dizer, sem muita poesia, que a cidade de Pompeia deixou seu legado aqui, né? Deixou aí uma história muito interessante, talvez não um cidadão em si, mas a comunidade como um todo, que vai ser guardada por milênios e milênios e milênios. As escavações aqui ainda não acabaram, né? Tem mais coisas para ser descoberta, né? Então, um outro pensamento é nós, enquanto grupo social, o que a gente vai deixar para os nossos descendentes? Ou nós... Que mundo a gente vai deixar para as pessoas, né? Ou, como a Flávia falou, a gente, enquanto ser humano, o que a gente vai fazer realmente com a nossa passagem na Terra, né? Qual é a história, como é que você quer que seus descendentes lembrem de você? Qual é a história que você quer que seja contada sobre você quando você não estiver mais aqui, né? Enfim, essa experiência foi extremamente reflexiva. E talvez tenha sido a nossa maior reflexão sobre realmente o que a gente está deixando, realmente o que a gente pode deixar e como a história ela é viva e como cada um de nós pode fazer história. A cada minuto, a cada segundo, você pode mudar o seu destino. Você pode escolher um novo caminho e você pode começar a construir um legado para que você consiga... Contribua com a história da humanidade de uma forma geral. Exatamente. Então, pessoal... É um grande prazer. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, deixa comentário aqui pra gente. A gente quer saber se você está gostando dessas nossas reflexões e se vale a pena a gente continuar com elas. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.